Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Hoje vamos falar sobre função de distribuição acumulada da conjunta e da marginal. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá! Função de distribuição acumulada, a conjunta e a marginal. Vamos começar com o caso bidimensional. Considere um vetor xy. Então, um vetor xy que seja um vetor aleatório. Vamos considerar também uma função de distribuição acumulada conjunta, que é o nosso objetivo. Então, eu vou chamar como f de xy será a função de distribuição. A função de distribuição acumulada conjunta. Agora vamos definir também a função de distribuição acumulada marginal. E eu vou representar como f, vou colocar um x aqui embaixo maiúsculo para dizer que é a marginal da variável aleatória x, daquela componente x. Então, será a função de distribuição acumulada marginal. Então, função de distribuição acumulada marginal de x, f de x. De maneira análoga, vamos definir a função de distribuição acumulada marginal de y. E eu vou chamar como f de y. Será a função de distribuição acumulada marginal de y. Essa função de distribuição acumulada marginal, ela pode ser calculada como sendo o limite. Então, se você quiser a função de distribuição acumulada marginal de x, tu vai fazer o limite em y, para quando y vai para mais infinito, da função f de xy, da função de distribuição conjunta. E se você quiser a função de distribuição marginal acumulada de y, tu vai fazer o limite em x da função de distribuição acumulada marginal de x, de xy. Então, se você fizer o limite de y, você calcula a função de distribuição acumulada de x. E se você fizer o limite em x, você calcula a função de distribuição acumulada em y. Esses foram os casos para o vetor. Agora, quando você estender para o Rn? Então, de maneira análoga, vamos estender para o Rn. Então, em Rn, nós vamos ter um vetor x1, pontinho, pontinho, xn. Vai ser um vetor aleatório. E f de x1, pontinho, 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 até o xn, vai ser a nossa função de distribuição acumulada conjunta desse vetor aleatório. Então, aqui é a função de distribuição acumulada conjunta de todo o vetor com as componentes de x1 até o xn. De maneira análoga, como ficaria a marginal de uma variável xi? Um daqueles x. Um xi, como ficaria? Bem, a função de distribuição marginal da variável xi, no ponto xi,
seria o limite de todas as outras variáveis, para quando todos os x, os argumentos das outras variáveis, forem simultaneamente para infinito. Então seria o limite de x1 indo para mais infinito, pontinho, 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 o limite de xj, se j indo para mais infinito, da função de distribuição conjunta acumulada. É claro que esse j pode ser 1, 2, 3, pontinho, pontinho, até n, contando que o j seja diferente do i, porque eu estou calculando a distribuição marginal de xi. Às vezes eu falo só distribuição, quando eu não tiver dúvida aqui de se é acumulado ou não, tá? Então, vamos ver se você entendeu o raciocínio. Se você tiver um vetor XYZ, um vetor aleatório, como você calcula a função de distribuição acumulada de x? Marginal. Então, seria o limite do y indo para mais infinito e do z indo para mais infinito. Se você fizer o limite de y de z, vai dar a marginal de x. Legal? Então, o raciocínio é análogo que a gente fazia lá nos outros casos. Se você quiser a função de distribuição acumulada marginal de z, tu vai fazer o limite quando x for para mais infinito e o limite quando o y for para mais infinito. Aí tu vai ter a marginal de z. Então, da função de distribuição acumulada conjunta. Legal, né? Então, entendeu o raciocínio, agora a gente pode estender. Por exemplo, se a gente quiser a função de distribuição acumulada marginal da variável y, como é que você faz? Se você quiser a marginal y, faz o limite de x e de z, ambos indo para mais infinito, da função de distribuição conjunta. Legal, né? Agora, vamos imaginar que você quer agora uma marginal conjunta de x e y simultaneamente, marginal conjunta, somente das variáveis x e y, conjunta. Aí, nesse caso, se você quer do x e do y, que é a conjunta, você vai fazer o limite do z. Se você fizer o limite apenas do z, você terá a conjunta de x e y. Legal, né? Bem, na realidade é uma questão de raciocinar agora. Basta raciocinar e ter entendido a notação. Tá? Continuando, vamos supor que você conhece a função densidade marginal. Agora densidade, Fzinho, minúsculo. A função densidade marginal de x. Você quer calcular ela. Se você tem a função de distribuição acumulada e você quer a marginal, basta derivar. Se você deriva a função de distribuição acumulada, você chega na função de densidade. Eu estou falando de variáveis contínuas, né? Então, a marginal, a função de densidade marginal de x é a derivada da função de distribuição marginal acumulada de x. Então, deriva a função de distribuição acumulada, você tem a densidade. E a densidade da marginal de y vai ser a função de distribuição acumulada, a derivada dela, em relação a y. Então, já reparou que você precisa saber derivar, né? E se você quiser a função de densidade conjunta, aí você usa a derivada parcial. Você deriva a função de distribuição conjunta, acumulada conjunta, em relação a x e em relação a y. Você calcula a derivada parcial de x e de y. Aí vai dar a função de densidade. Muito legal isso daqui. Isso aí que corta um caminho enorme. Isso reduz muito trabalho. Mas a ideia é você fazer um resumo e olhar exemplos, exercícios. Então, vamos aplicar alguns exemplos aí. Vamos usar os exemplos das aulas anteriores para a gente treinar. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma função f. Aqui nós temos uma função f dada da seguinte maneira. F de xy é 1 menos
é elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos é elevado a menos 3y. Isso para x maior do que zero, y maior do que zero. E zero, caso contrário. Caso contrário, vai ser zero. Essa é a função de distribuição acumulada. Isso realmente é. Aí se eu pergunto, qual é a função de distribuição marginal de x? Agora eu quero a marginal de x. Então eu vou aplicar aquela fórmula ali à esquerda. Aquela fórmula à esquerda. Já que eu quero a marginal de x, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o limite. O limite da função de distribuição conjunta para quando o y vai para mais infinito. Se eu fizer o limite de f de xy para quando y vai para mais infinito, vou ter o limite de e elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos e elevado a menos 3y. Como eu estou fazendo o limite de y, esse limite de e elevado a menos 3y ali, quando y for para mais infinito, aquilo vai dar zero. Então fica 1 menos 0. Portanto, essa primeira parte, como é função de x, é constante. Eu boto para fora do limite. Então 1 menos e elevado a menos 2x. E você vai ficar com aquele limite ali à direita. O limite de y indo para mais infinito, de 1 menos e elevado a menos 3y. Esse limite vai dar quanto, hein? O limite de e elevado a menos 3y, quando o y vai para mais infinito, dá zero. Então fica 1 menos 0. Então essa parte toda aqui, ó, vai ficar 1 menos 0, vai ser 1. Então fica esse negócio vezes 1. Então a resposta é 1 menos e elevado a menos 2x. Então a função de distribuição acumulada da marginal de x será 1 menos e elevado a menos 2x, se o x é maior do que zero, e zero caso contrário. Essa é a função de distribuição acumulada de x. Agora, se eu quiser a função de densidade, você já sabe que a função de densidade é a derivada da função de distribuição acumulada. Então, nesse caso, vamos derivar a função de distribuição acumulada que a gente achou aqui em cima. Então, vamos lá. Derivando. O primeiro caso, vou derivar para o x maior do que zero. Então, vamos ter aqui para x maior do que zero. Você sabe que a derivada de 1 é zero. Aí fica menos, a derivada de e elevado a menos 2x. Derivada de menos 2x é menos 2. Então, menos 2 vai dar mais 2. Aí é elevado a menos 2x. Isso se o x for maior do que zero. E zero caso contrário. Então, essa é a função densidade dessa marginal de x. E se você for observador, você decorou a função de densidade da exponencial, não é? Se você é observador, você vai ver que essa é uma função de densidade de uma variável aleatória com distribuição exponencial, onde o parâmetro lambda é 2. Observe. Então eu posso dizer que esse x é uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 2. Bacana, né? Bacana, bacana, bacana. Então você vai usar essas fórmulas que nós falamos. Então agora, analogamente, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos achar a função de distribuição acumulada de y e depois a função de densidade de y. E depois eu vou querer achar a função de densidade conjunta. Vamos lá. Vou reescrever aqui para você lembrar. A função de distribuição acumulada conjunta era 1 menos e elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos e elevado a menos 3y. Isso para x maior do que zero e y maior do que zero. E é zero caso contrário. Agora vamos calcular a marginal de y. Então a marginal de y, que vai ser o f de y e yzinho, é o limite da função de distribuição conjunta para quando x vai para mais infinito. Então, se eu fizer o limite para quando x vai para mais infinito, em f de xy, vai dar o f de y. Esse limite vai ser o limite daquela expressão lá em cima. Olha lá.
o limite para quando x vai para mais infinito, de 1 menos e elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos e elevado a menos 3y. Como eu estou fazendo o limite em x, aquele 1 menos e elevado a menos 3y é constante. Vou colocar para fora do limite. Aí vamos ficar então com o limite de x indo para mais infinito, de 1 menos e elevado a menos 2x. Esse limite, para quando x vai para mais infinito, esse limite aqui, ó, vai para zero. Então fica 1 menos 0 que dá 1. Portanto, vai ficar apenas 1 menos e elevado a menos 3y. Portanto, a função de distribuição acumulada marginal de y será, quando y é maior do que 0, fica 1 menos e elevado a menos 3y. Para y maior do que 0 e 0 caso contrário. Essa é a função de distribuição acumulada. Agora, prosseguindo. Como você responde à função de densidade? Bem, basta derivar a função de distribuição acumulada. Então, a função de densidade de y vai ser a derivada da função de distribuição acumulada em relação a y. Então, vamos derivar. Vamos derivar? Primeiro, o caso onde o y é maior do que 0. Vai ficar, então, a derivada de 1 menos e elevado a menos 3y. A derivada de e elevado a menos 3y é menos 3. Com menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 e elevado a menos 3y. Para y maior do que 0 e 0 caso contrário. Então, reescrevendo aqui, ó, a função de densidade marginal de y é igual a 3, que multiplica e elevado a menos 3y para o y maior do que 0. E 0 caso contrário. Aí você observa que é uma distribuição exponencial, não é? Você decorou a função de densidade da exponencial. Esse y é uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com parâmetro 3. O lambda é 3. E agora, como você calcula a função de densidade conjunta? Fzinho, função de densidade conjunta, fzinho de xy. Nós vamos usar aqui, ó, derivando duas vezes. A derivada, segunda derivada, derrom, né, segunda derivada, em relação a x e em relação a y. Você vai derivar parcialmente em relação a x e em relação a y. Então vai ser a derivada parcial em relação a x da derivada parcial de y. Vamos derivar então ali o y. A derivada da função f em relação a y vai ficar o quê? Bem, o x é constante, então ele fica para fora multiplicando. Fica 1 menos e elevado a menos 2x. E a derivada de 1 menos e elevado a menos 3y vai ser, menos com menos vai dar mais, vai dar 3e elevado a menos 3y. Esse 3 elevado a menos 3y agora é constante em relação a x. Eu posso colocar ele para fora. Então, colocando 3 elevado a menos 3y para fora, vai ficar a derivada em relação a x de 1 menos e elevado a menos 2x. Essa derivada nós já calculamos, né? Então, fica e elevado a menos 3y e a derivada de 1 menos e elevado a menos 2x é 2 e elevado a menos 2x. Nós calculamos ela na página anterior. Agora é só efetuar a conta. Aquele 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, a função de densidade conjunta, ó, densidade conjunta, cuidado com os nomes, fzinho de xy, vai ser, para quando x for maior do que 0, y for maior do que 0, vai ser 3 vezes 2 dá 6. Agora, aquele produto e elevado a menos 3y vezes e elevado a menos 2x, eu posso colocar um menos em evidência, aí, abro parênteses, vai ficar 2x mais 3y. Repara que aquele menos em evidência você vai somar de dentro. Isso se o x for maior do que 0, o y for maior do que 0. E 0 caso contrário, 0 caso contrário. Bacana, né?
Então, nós derivamos duas vezes a função de distribuição conjunta e chegamos na função de densidade conjunta. É importante que você decore essas fórmulas e faça exercício. Assista a aula novamente se precisar. Bem, uma boa sorte, bons estudos e eu te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá, gente. Decore essas fórmulas. Tchau, tchau. Boa sorte.